Será que é possível evitar tragédias por causa das chuvas, tragédias como essas? Qual a explicação para o surgimento de áreas de risco social nas cidades? Para tentar responder essas perguntas, a gente conversa agora com Marcos Suassuna, que é professor de Arquitetura e Urbanismo. Professor, bom dia. Bom dia. Quando se fala em crescimento urbano, é um consenso de que a palavra-chave tem que ser planejamento? Sem dúvida nenhuma. Na verdade, o que está ocorrendo são os sinais visíveis da ausência de planejamento urbano ao longo de muitos anos, né? Mais de 30 anos, vamos dizer assim. E podemos considerar dois aspectos fundamentais, né? O desenho da cidade em função do automóvel, né? Construindo estradas, extensos estacionamentos, e a ausência de políticas públicas no âmbito da habitação de baixa renda, também, principalmente em relação às famílias que ganham até 3 salários mínimos, né? Fazendo com que essas famílias ocupem áreas frágeis no sentido ambiental. Então, o aumento da impermeabilidade do solo e a ocupação desordenada em áreas frágeis no sentido ambiental, né? Quer dizer, é um problema tanto do poder público quanto da própria comunidade, né? Que acaba ocupando áreas que não deveriam ser ocupadas, à margem de rios, por exemplo. Exatamente. O que se deve fazer para evitar os transtornos nesse período? Há alguma coisa? Porque a gente vê ações preventivas muitas vezes e, na prática, quando a chuva vem, a gente vê essas cenas aí. Temos duas agendas, duas frentes, né? Uma, as ações emergenciais, que o poder público já vem realizando, né, que são a remoção das famílias das áreas de risco, né, trabalho de drenagem urbana, e a outra é um planejamento urbano a longo prazo, médio e longo prazo. Né? Então nós temos dois instrumentos legais, né, que está a nosso favor, que é o plano diretor do município de João Pessoa e o plano local de habitação social, em discussão ainda, né, que visa não apenas suprir a demanda presente, mas também a demanda futura, no que diz respeito à habitabilidade das famílias de baixa renda. Né? Essas áreas de risco, elas se formam em quanto tempo? É uma dinâmica muito complexa. Né? O que podemos considerar é que dentro das ações, né, a médio e longo prazo, devemos no âmbito do planejamento urbano, pensar não só na demanda presente, né, mesmo porque o êxito rural ainda ocorre. Né? As famílias que saem do campo ainda procuram oportunidades urbanas nas cidades. Se não houver um planejamento urbano capaz de atender, do ponto de vista da habitação, enfim, todas as facilidades urbanas para essas famílias, elas vão continuar a ocupar as áreas de riscos insalubres. Sabe uma coisa que passa pela cabeça dessas pessoas que estão nessas áreas de risco? Eu mesmo ontem estive em uma em Santa Rita. A senhora me dizia, eu moro aqui há 20 anos e eu já vi essa cena mais de 20 vezes e ninguém faz nada para me ajudar. Qual é a dificuldade do poder público? Talvez pensar nisso como prioridade ou é realmente um processo complicado? Veja, o nosso plano diretor tem uma das diretrizes gerais que se chama gestão urbana participativa ou democrática. Então, esse é um problema que deve envolver uma discussão coletiva do poder público, técnicos e instituições de ensino e a população em geral. Né? Para citar um exemplo, não há justificativa, por exemplo, de o bairro São José ainda permanecer numa área nobre como se encontra, onde não tem mais possibilidade de crescimento e ainda ocorre uma série além das questões ambientais, né, de inundações, desmoronamento, etc., violência urbana. Então, naquela área especificamente, que é um exemplo que pode ser considerado, não existe explicação plausível para aquela comunidade permanecer com características de favelas. Está entre dois limites naturais, entre o Rio Jaguaribe e a falésia morta, né, mas ainda com ocupações desordenadas, que é preciso haver uma discussão coletiva a respeito. Inclusive, existem estudos de desenho urbano para resolver aquela situação e, de uma forma geral, da cidade como um todo. Professor, obrigado pela entrevista, pelos esclarecimentos. Bom dia. Bom dia.